sobre existencialismo sartreano. Primeiro nós vamos tentar entender qual é a contribuição recebida na formação do Sartre, do Jean-Paul Sartre, para a compreensão do existencialismo de Sartre. Primeiro vamos entender aqui um pouco no quadro. Nós vamos ter o materialismo dialético do Marx, né? E a perspectiva é de uma perspectiva de ruptura, de transformação. Vamos ter a fenomenologia de Husserl, que vai contribuir o método de como analisa o ser, e também o existencialismo de Heidegger. Essas três contribuições fazem com que o próprio Sartre vai pensar a partir de uma construção teórica do existencialismo. De Marx aqui, essa possibilidade do filósofo não só compreender o mundo, mas transformar. Depois, ele vai trazer o método da fenomenologia para entender os fenômenos, a natureza dos fenômenos, e aí o diálogo é entre objeto e sujeito, como é que dessa dinâmica, e o movimento do objeto e sujeito. Depois nós vamos ter aqui Heidegger, de quem ele vai fazer o questionamento do ser, passo a passo para entender o ser. Importante pensar sobre isso é que esse pensador, ele vai ser fundamental para compreender a existência e não está superado, né? Mas, por gentileza, passa aí para a gente dialogar aqui. Bem, primeiro é que ele se interessa com o ser. Ele está dialogando aí profundamente com a natureza do ser. Segundo, é que interessa a ele como ele chega ao ser. Para entender Sartre, é preciso entender essas dimensões. Depois, a preocupação quase exclusiva com a existência do indivíduo. Nós temos o indivíduo numa compreensão coletiva e o sujeito. Como é que Sartre pensa o sujeito? A existência precede a essência. O que significa isso? Esse é um diálogo que vai ser travado entre o que vem primeiro. Quem vem primeiro é o sujeito ou vem a representação no plano das ideias do sujeito? Para o Sartre, que é ateu, existencialista, o que precede a essência é a própria existência. Para ele, e aí tem algumas diferenças, no pensamento de Sartre, ele parte do princípio da intencionalidade da razão humana. Para ele é fundamental entender isso. E aí ele vai buscar o quê? Ele vai trazer a fenomenologia para entender, para chegar a esse entendimento da existência. E por último ele vai trazer a consciência do mundo. Tem algumas coisas interessantes. A plenitude diferenciada do ser. Como Sartre entende o mundo é fundamental para que você compreenda essa interpretação. Numa obra que todo mundo conhece, O Ser e o Nada, ele vai dizer uma coisa interessante, de que nós podemos negar as coisas, não nadificá-las. Ele nega o ser não na perspectiva de que as coisas não devem existir, ele nega para afirmar depois. Quando ele nega, ele está chamando o indivíduo para compreender o sujeito e compreender uma perspectiva de alavancar. Portanto, o existencialismo de Sartre, ele tem uma base eminentemente ateia, ele é ateu, para ele não existe nada para além da matéria, portanto, o que está interessado é a matéria, o movimento e a interação do indivíduo e do sujeito.